Fala pessoal, como vocês estão? Hoje vou passar aqui para vocês de maneira bem simples como se faz para usar a função concatenar no Excel. Acredito que vai ajudar bastante vocês no dia a dia, pois isso me ajudou muito no meu trabalho, no desenvolvimento de planilhas para relatórios e ferramentas para programas preventivos na empresa. Se vocês curtem esse tipo de conteúdo e usam o Excel no dia a dia, deem uma força para o nosso canal. Curtam o vídeo e comecem a nos seguir se inscrevendo no canal e compartilhando nossos vídeos. É muito importante se vocês se inscreverem no canal e ativar o sininho para serem avisados todas as vezes que postarmos novos vídeos, pois estaremos postando novos vídeos toda semana, ensinando e dando dicas de Excel para vocês dominarem essa importante ferramenta e se destacarem no seu trabalho ou na universidade. Nós temos aqui uma pequena tabela, não, uma tabela de cadastro e do lado a forma como vai ficar o texto após a aplicação da função concatenar, ou seja, a gente vai pegar esses dados do cadastro, concatenar esses dados de modo que ele fique numa linha em ordem sequencial, né? Um endereço escrito corretamente, né? Então vamos para a nossa aula logo após a vinheta. Bom, vamos começar aqui então a nossa aula. Ah, aqui está a nossa tabela de cadastro, né? Então temos aqui a nome da rua, né? No caso aqui é um exemplo, né? Avenida Paulista, né? Número da casa seria o número 200 também, um exemplo. Nome do bairro no centro de São Paulo. O CEP aqui 000 fictício, né? Cidade de São Paulo e o estado São Paulo. Então, como é que a gente vai fazer para pegar esses dados, né? E transformar ele num endereço escrito de forma extenso, né? Dessa forma aqui, né? Então, eu deixei esse espaço aqui vazio para a gente poder então aplicar essa fórmula concatenar, né? Então, primeira coisa, para a gente usar uma fórmula no Excel, a gente precisa colocar o sinal de igual, né? O sinal de igual diz para o Excel que eu quero escrever uma fórmula. Então, a fórmula concatenar, a gente vai escrever dessa forma, concatenar. Então, vocês estão vendo aqui, já apareceu aqui a função, eu posso simplesmente abrir um parênteses aqui ou clicar em cima da fórmula, ela já me abre o parênteses automaticamente. E agora a gente vai começar então a escrever, né, o texto aqui para deixar ele é, no formato que a fórmula precisa para poder ela calcular aqui e escrever a frase do jeito que nós queremos, né? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai colocar aqui então é a Avenida Paulista, né? Como a Avenida Paulista é um texto, né? Esse texto fixo ele precisa estar dentro de aspas, né? Para poder o Excel entender que isso aqui é um texto. Então, primeiramente, eu vou colocar aqui a aspas dupla. Então, agora a gente vai começar a escrever aqui a fórmula, né? Então, para isso, a gente vai primeiro então colocar aqui a Avenida Paulista, né? E onde é que está a Avenida Paulista? A Avenida Paulista está aqui na célula C5, né? Então, a gente vai clicar aqui, selecionando a célula C5, ponto e vírgula, né? Então, o texto 1 a gente já colocou, que é a Avenida Paulista. Texto 2 vai ser o número 200, né? Para que essa fórmula fique correta, né? Está vendo aqui que é Avenida Paulista 200, né? Tem um espaço entre a Avenida Paulista e o número 200, né? Se a gente simplesmente chegar aqui e selecionar o número 200, né? Ele vai ficar, ó, vamos encerrar essa forma só para entender como é que vai ficar a sintaxe. Olha como ficou, ó. Avenida Paulista 200, só que ficou tudo junto, né? Eu não quero que o número 200 fique junto com a Avenida Paulista, eu quero que ele fique separado. Então vamos criar aqui um artifício de modo que o número 200 fique separado. Então o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui aspas, espaço, aspas e ponto e vírgula, né? Pronto, ó. Tá vendo que agora a Avenida Paulista é 200, ó. Então vamos agora concluir o resto da forma. Depois do 200, eu quero então que tenha aqui um traço para separar o 200 da próxima palavra que seria centro. Então, o que a gente vai fazer? Ponto e vírgula, novamente aspas, né? Vou dar aqui um espaço,
colocar o traço, espaço, aspas, ponto e vírgula. Então agora eu vou colocar o quê? A palavra centro, que está aonde? A palavra centro está aqui. Então, selecionando a célula C7, eu vou trazer para cá dentro da fórmula a palavra centro. Ponto e vírgula, eu vou colocar o próximo texto, que é quem? A vírgula, né? Então, para me colocar a vírgula, novamente, eu coloco aqui a aspas, né? Espaço, vírgula, espaço, aspas. Agora, a gente vai colocar ponto e vírgula novamente para o próximo texto, que é a palavra São Paulo. Selecionei então a palavra São Paulo, ponto e vírgula, novamente o traço com espaço, aspas, espaço, traço, espaço, aspas, ponto e vírgula. Agora eu vou trazer quem para cá, né? O, a sigla de federação, que é de São Paulo, né? Então está dentro de texto, também precisa ter um espaço aqui do traço. Só que eu já dei um espaço lá, então vou colocar aspas. Não, minto. A gente vai selecionar a célula onde está São Paulo, porque eu já tenho o traço aqui com espaço. Coloquei aqui dentro então a célula São Paulo, agora vou dar espaço novamente, aspas, vírgula, para mim vir algo com CEP, espaço, aspas, ponto e vírgula e o CEP. Teoricamente, agora o que acontece? A gente encerrou aqui a inserção de todos os dados. Estão vendo que todas as células aqui estão selecionadas, ou seja, todas essas informações estão dentro da fórmula concatenar, de modo que ela tem que trazer para mim esse formato aqui de endereço escrito por extenso. Vamos dar um Enter. Olha como ficou. Igualzinho que a gente fez aí em cima, não é? Então, estão vendo como é muito fácil a gente aplicar a fórmula concatenar? A única coisa que a gente tem que tomar um cuidado aqui é relacionado então à sintaxe de como essa fórmula é escrita, né? Porque vocês estão vendo que para poder a gente dar espaços ou inserir textos fixos ou símbolos dentro da fórmula concatenar, a gente precisa usar alguns artifícios, né? O espaço aqui, por exemplo, a gente usou só aspas, né? Um espaço em branco, né? Para colocar o traço, por exemplo, a gente usou aspas e o símbolo, né? E para colocar textos já fixos, né, que já estão aqui nas formas que tem um endereço fixo, a gente simplesmente selecionou o endereço, né? Célula C9, célula C7, célula C6, célula C10, célula C8. Mas, por exemplo, vamos dar um outro exemplo aqui para esclarecer um pouco mais essa fórmula. Aqui a gente usou texto fixo que estavam dentro de endereços que o Excel consegue enxergar e trazer para dentro da fórmula. Mas, por exemplo, se nós quiséssemos não usar esse texto fixo, mas escrever um texto fixo dentro da fórmula, né? Vamos pegar esse exemplo aqui e trazer para baixo, só para a gente fazer um, um, um exemplo diferente, né? Então vamos usar aqui, ó, novamente, ó, concatenar. Agora você já sabe como escreve a forma concatenar. É, vamos usar aqui então o parênteses e vamos agora usar então um texto fixo, né? Vamos escrever uma frase aqui dentro, né? A gente, para escrever um texto fixo que não está dentro do endereço, a gente precisa usar a aspas para poder escrever aqui dentro o texto, né? Vamos supor, né? Eu, espaço, quero, né, convidá-lo, vamos dar um exemplo aqui, né? Para meu aniversário no endereço. E aí a gente vai fechar aspas, porque eu quero juntar esse texto fixo com aquele endereço, né? Então, ó, eu quero convidá-lo para meu aniversário. Vamos melhorar isso aqui. Que acontecerá no endereço Avenida Paulista 200, blá, blá, blá. Então,
olha o que acontece aqui. A gente usou então um texto fixo, né, que é o primeiro texto aqui da fórmula, com aspas, abre aspas e fecha aspas. Agora eu vou colocar o ponto e vírgula que vai pedir o segundo texto, né? Quem vai ser o segundo texto, né? O segundo texto seria toda aquela construção lá, né, da fórmula, né, que a gente fez aqui em cima, né? Então, só que eu preciso aqui dar um espaço, né, para que o texto fique separado do meu texto fixo, né? Agora eu vou puxar esse endereço, fecho a parênteses, dou um Enter. Olha o que aconteceu, né? Ficou parecendo texto para fora porque a célula não está totalmente cobrindo, a mesclagem não está cobrindo toda a frase. Então, olha como é que ficou. Ó. Eu quero convidá-lo para o meu aniversário que acontecerá no endereço. Avenida Paulista, 200, Centro, São Paulo, CEP, blá, blá, blá. Então, tá vendo que aqui, ó, a gente usou um texto fixo que não estava dentro do endereço que o Excel não consegue enxergar. Então, a gente simplesmente digita o que a gente quer dentro de aspas, né? Então, isso aqui também é um recurso, né, que a gente pode usar para juntar textos que a gente quer escrever dentro de um texto, uma frase qualquer, né? E concatenando aí com endereços fixos que estão dentro da planilha, né? Que o Excel consegue enxergar aqui como fórmula, né? Vamos usar um outro recurso aqui, pessoal. Vamos supor aqui que você quisesse colocar uma data que está dentro do Excel, né? Vamos colocar uma data fictícia aqui, né? Vamos usar aqui a função hoje, né? Bom, tá aqui, na data de hoje, né? 5/8/23, por exemplo, né? Eu quero pegar essa data e colocar dentro do endereço aqui que vai ser o aniversário, né? Como é que a gente faz esse tipo de junção usando, então, data dentro de um texto que a gente está escrevendo com a fórmula concatenar? Né? Como eu escrevi aqui, ó, eu quero convidá-lo para o meu aniversário que acontecerá no endereço, né? A gente pode usar aqui, por exemplo, no meio termo aqui para colocar a data, né? Vamos colocar aqui, então, ó, eu quero convidá-lo para meu aniversário que acontecerá em, né? Ponto e vírgula, né? É, abre aspas, né? Não, vamos tirar o aspas, aqui já tem um endereço fixo, né? Vamos colocar aqui então B18, que acontecerá em 5/8/2023, né? Dando um exemplo aqui. É lógico que nessa data, né? Mas é só um exemplo. É, no endereço XPTCO, né? Então, como vai aparecer a data no meio ali do em, eu preciso criar um espaço aqui. Lembra que a gente precisa criar um espaço para deixar a- as palavras separadas uma da outra? Então, cria um espaço, aí vai escrever essa data, ponto e vírgula, novamente espaço, né, para poder entrar o que agora? Esse no endereço XPTCO. Olha como ficou aqui, pessoal, tá vendo? Olha o erro que apareceu aqui, ó. Em vez de aparecer aqui, eu quero convidá-lo para o meu aniversário que acontecerá em 5/8/2023, por exemplo, né? No endereço Avenida Paulista, ele não trouxe para mim a data, ele trouxe para mim um número, né? O Excel não conseguiu trazer para mim a informação de data, né? Como é que a gente corrige esse problema, né? A gente vai ter que usar aqui é, o endereçamento para data, para que o Excel possa trazer para a gente aqui a data. Então, o que que a gente vai fazer para corrigir esse erro aqui, né? A gente vai então apagar esse endereço, né? A gente vai entrar aqui com a função texto, né? Porque eu quero que essa data que está ali no endereço B18, né? Aqui, eu quero que o Excel escreva para mim dentro dessa frase como texto, né? Para aparecer no formato de data. Então, a gente vai usar a função texto, abre um parênteses, seleciona o endereço onde está a data, né? E aí a gente coloca ponto e vírgula, né? Para fazer agora a função texto. Abro aspa, vou colocar o formato de data, barra
mês, mês, barra, ano, 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 né? A partir que a gente colocou aqui o formato de data, a gente coloca, fecha novamente as aspas, fecha o parênteses, porque eu preciso encerrar aqui o formato aqui da fórmula texto, então eu abri o parênteses, fecho o parênteses e continuo com o restante. Aqui eu vou dar um Enter. Olha agora como que aconteceu. Ele trouxe para cá a data que eu estava querendo, né? Então, eu quero convidá-lo para o meu aniversário, que acontecerá em 5/2/2023, no endereço Avenida Paulista 200, Centro, São Paulo, CEP, tal, 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 tal. Olha que legal agora, pessoal. Se a gente, como a gente usou aqui endereços, né? E eu precisar, por exemplo, trocar esses textos, né? Esses números, né? Eu posso simplesmente chegar aqui e mudar, né? Vamos supor que não é na Avenida Paulista, né? É na Brigadeiro Luiz Antônio, né? Olha só, eu mudei lá o nome da rua, né? Ele trouxe para mim aqui agora o nome do novo endereço. Então, pessoal, esse é a nossa aula de hoje, né? Mais uma vez, se esse vídeo agregou valor para vocês e vai ser útil para vocês no dia a dia, né, não se esqueça de inscrever aqui no nosso canal, né? Clica aí no botão inscrever-se, né? Aperta aí o botão do joinha, né? Dê um like no nosso vídeo, não custa nada e ajuda muito o nosso canal a crescer e nos incentivar aí a cada vez mais criar conteúdos para vocês, né? Não esqueçam de ativar o sininho, porque assim o YouTube vai avisar vocês toda vez que nós postarmos vídeos novos, né? E vocês vão poder ver aí de primeira mão, né, todos esses recursos que a gente está ensinando para vocês, né? E nos vemos aí no próximo vídeo, né? Fique com Deus, e até a próxima. Excel e você, tudo a ver.